O tema deste mês, aniversário da primeira IPI de São Paulo, unidade que fortalece. Eu acho e penso ser essa uma preocupação de todos nós. Queremos realmente ver uma igreja unida e fortalecida. Mas o tema da nossa conversa, o título, está para o seguinte sentido: unidade e o fortalecimento da igreja só acontecem na força do Espírito Santo. Unidade e o fortalecimento da igreja só acontecem na força do Espírito Santo. Por mais que nós tenhamos as nossas estratégias, ações, o que faz a igreja unir, o que nos deixa em comunidade, comunhão, e o que nos fortalece é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus nos leva a lugares inimagináveis, improváveis, lugares que nem pensávamos. Hoje, o Espírito Santo de Deus nos leva ao encontro de uma mulher. A mulher na comunidade de Jesus. E na última sexta-feira, dia 8 de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Não existe melhor forma de homenagearmos as nossas mulheres do que ressaltarmos a importância das nossas mulheres na comunidade de fé. A importância da mulher liderando na nossa sociedade. E o texto nos abre para esse diálogo. Qual é a condição das mulheres na igreja e na sociedade? Talvez aqui nós tenhamos certa propriedade para conversar sobre o papel da mulher que lidera na igreja, porque a IPI do Brasil, desde o ano de 1999, considera, ou melhor, reparou um erro de entender que a mulher também lidera. A mulher exerce cargo de pastora na igreja, a mulher é presbítera, diaconisa, é uma oficial da igreja. E nós precisamos sim atentar para esse feminino. O feminino é diferente, ele tem uma sensibilidade maior, algo que nós não entendemos. Esses dias, conversando com o irmão da igreja, ele falou assim: por que, pastor Lucas, você olha tanto para o lado esquerdo da igreja? Eu disse para esse irmão: eu olho para o lado esquerdo porque ali está sentada a minha esposa. E às vezes, eu derrapo, falo coisas que não deveria. A Rebeca só olha para mim, tipo aquele assunto, vamos conversar em casa. Eu entendo que o meu papel é também deixar que a mulher lidere a minha casa. Se eu faço o trabalho na igreja como pastor, liderando, auxiliando o reverendo Reginaldo e o reverendo Silas, a mulher também tem um importante papel, não apenas como auxiliadora, mas mostrando caminhos, abrindo direções. Porque nós, enquanto comunidade, nós somos relações sinceras de amizade. A igreja nada mais é do que isso, é sermos irmãos e irmãs. Escutarmos uns aos outros. Eu, por exemplo, comecei a participar junto da ADVEB nos encontros. Por quê, irmãos? Porque eu me tornei amigo do pastor Paulinho, do irmão Natanael, do irmão Renato, do Wellington e de tantos outros. E ali nós começamos a conversar sobre dilemas, dificuldades, e eu pude aprender demais com esses irmãos e irmãs que têm uma deficiência visual, mas que em nada impede esses irmãos e irmãs de terem visões. A deficiência que esses irmãos têm não os impede de viver uma vida, uma prática cristã. Eu tenho aprendido muito ser igreja com esses queridos irmãos e irmãs. E é assim que acontece na comunidade. Nós não lemos aqui, mas no início do capítulo 16, em Atos dos Apóstolos, nós temos um encontro de Paulo com Timóteo, o jovem Timóteo. E ali nasce uma grande amizade, uma relação sincera, de fortalecimento. Portanto, se na igreja nós estamos enfraquecidos, talvez esteja faltando entre nós amizade, sinceridade e irmandade. E quando você tem amizade, sinceridade e irmandade, quando você vai admoestar ou chamar a atenção de um irmão, de uma irmã, você leva em consideração o amor. E fala de uma forma
a preocupar-se com aquele seu ouvinte. E assim nós vamos fortalecendo. A relação de amizade entre Paulo e Timóteo deu muito certo. A nossa também deve dar. E o que esses amigos, irmãos e irmãs faziam? Versículos 4 e 5 nós não lemos, mas eu vou tentar reproduzir para você. Atos 16, 4 e 5. Nós temos que esses irmãos, eles passavam de cidade em cidade, entregando as observações ou as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. E dessa forma, quando admoestavam, quando falavam das decisões que tinham acontecido em Jerusalém, a igreja era fortalecida. A fé era fortalecida e dia a dia aumentavam o número daquela comunidade. Aqui, portanto, temos amizade e irmandade que fortalece a igreja. Agora, ser amigo e irmã, por mim mesmo é muito difícil. O que guia as nossas amizades, os nossos encontros, é o Espírito Santo de Deus. E esse é o tema da nossa conversa. O Espírito Santo de Deus que fortalece e une a igreja. Esse Espírito é muito marcante na narrativa, no livro do Atos dos Apóstolos. A igreja vivia esse dinamismo do Espírito. O Espírito era quem levava os apóstolos aonde ele bem queria. E ali instruía como aqueles homens e aquelas mulheres deveriam agir, pensar, como eles deveriam conduzir os trabalhos. Basta nós lembrarmos da leitura no versículo 7, quando o Espírito de Jesus estava presente naqueles homens e mulheres. E ainda para fortalecer essa nossa conversa de que o Espírito nos guia a encontros e amizades verdadeiras, ao espírito de irmandade, vamos relembrar o que diz o versículo 6. Diz que o Espírito Santo não deixou que eles anunciassem a palavra na Ásia. Por esse motivo, atravessaram a região frígio-gálata. Versículo 7, nós também lemos. Chegaram perto de um distrito de nome Mísia. Tentaram ir para Bitínia, mas novamente o Espírito de Jesus não permitiu. Decidiram então ir para Troade. E naquela noite, já no versículo 9, Paulo tem uma visão. Ele vê um homem, um senhor, da província da Macedônia, que estava em pé e dizia: venha cá, nos ajude na Macedônia. A igreja também fortalece as suas relações com esses pedidos. Às vezes eu não sei da crise do meu irmão e minha irmã, porque ele não pede ajuda. Ou será que eu estou aberto para ouvir o pedido desse irmão e irmã? O versículo 10 é quando aqueles homens entendem o chamado de Deus e a tradução diz que imediatamente, naquele instante, eles foram para o destino que o Senhor havia mostrado a Paulo por meio de visão. Sonhos e visões. Você tem sonhado? Eu já fiz essa pergunta num Catedral Inspiração e eu quero repetir aqui. Você tem sonhado? Eu também me lembro, determinada vez na minha vida familiar, que eu e Rebeca, no interior, estávamos pensando em mudança. Mudança de casa, precisávamos mudar por conta de um problema que nós tínhamos no atual endereço. E aí nós começamos a caminhar. Encontramos uma casa, um edifício, um apartamento, que era muito bonito. Mas nós não vamos ter condição de morar aí. Mas nós não deixamos de sonhar. Ou melhor, nos permitimos sonhar. E começamos a imaginar, nossa, eu acho que seria legal morar nesse edifício. Quem sabe? E sonhando. Não é que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Nós fomos morar nesse apartamento e por um preço que eu nem imaginava. Imagine, se você quer avanços na sua vida, na sua família, você tem que sonhar. Mas existe algo importante, às vezes a gente deixa de sonhar por conta das crises, as muitas tarefas. A gente só sonha enquanto está de repouso. As visões acontecem no momento que eu dou aquela parada. E por isso também na igreja nós precisamos fazer essas pausas nas nossas muitas atividades para poder sonhar. Você não está sonhando? Talvez você não está conseguindo parar.
E nós lemos versículos 9 e 10, e eu vou ler para nós voltarmos ao texto, diz o seguinte: à noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente partimos para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Igreja, será que nós temos sonhado? Ontem eu tive o privilégio de trabalhar na mídia da nossa igreja, e ali daquele lugar, se você um dia quiser assistir ou participar melhor de um culto, de um lugar interessante, eu vou causar problema para o Samuel e para a equipe dele, mas experimente assistir um culto ou participar de um culto daquele lugar. Você consegue ver a igreja toda. E ali, entre um ato e outro do culto de formatura, da FATIP, culto ao Senhor, eu comecei a sonhar. Falei, poxa, será que não está na hora de nós auxiliarmos o reverendo Reginaldo e pensarmos em melhorias? E aquilo me permitiu. Naquele tempo que eu saí do ofício aqui de estar dirigindo o culto, sentei ali daquele lugar que eu tinha visão de toda a igreja, eu comecei a sonhar, e vocês não sabem quão bem fez isso para a minha vida. Sonhar, termos visões. Se a igreja quer estar unida e fortalecida, ela precisa sonhar. E talvez nós precisamos lembrar da história do povo de Deus ao longo da sua caminhada. E uma história bem recente. Falo aqui do ano de 1963, no norte da América, nos Estados Unidos. Um pastor, numa marcha na cidade de Washington, lutando por trabalho e liberdade, Martin Luther King Jr., ele falou do sonho dele. A frase é bastante conhecida, ele dizia: eu tenho um sonho. Diz Martin Luther King Jr., eu tenho um sonho de um dia que esta nação se levante e viva o verdadeiro significado da sua crença. Fecho aspas. Martin Luther King queria que a comunidade de fé estivesse em coerência com aquilo que ela pregasse. Isso para ele era um sonho. Ele sonhou com isso. Continua Luther King Jr., nós celebramos estas verdades, e elas são muito claras a todos nós. As pessoas são criadas iguais. Eu tenho um sonho, dizia Luther King, eu tenho um sonho que as minhas 4 filhas, crianças, que elas possam viver em uma nação onde elas não sejam julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Luther King repetia: eu tenho um sonho hoje. Qual é o seu sonho? O que você tem sonhado para a sua igreja? E eu quero que você entenda aqui que sonho para a igreja é sonho para a sua vida. Igreja é para ser vivida, como nós falamos aqui, em amizade, em irmandade, em comunhão. É assim que nós nos fortalecemos. E esse espírito, permeado de sonhos e visões, nos coloca frente à mulher, a condição da mulher. Paulo e os seus companheiros de trabalho chegam em Filipos, e na cidade eles buscam um lugar para oração, e decidem ir para próximo do rio. E lá no rio, trabalhando, fica a dica, né? Mulher trabalha mais que homem. Mulher trabalha mais que homem. Essas mulheres estavam trabalhando nas margens do rio. E uma mulher, Lídia, que além de tudo, sabia muito bem tocar os seus negócios. Mais uma dica, né? Escute sua mulher nos seus negócios, meu irmão. Ou, deixa ela tocar à frente, qual é o problema? Está aqui. Um homem reconhecendo que tem coisa que mulher faz melhor. Essa mulher estava ali conduzindo o seu trabalho, vendendo púrpura, que era uma tinta usada para tingir o tecido. E ela estava no seu ambiente de trabalho, ela vendia o seu produto onde as pessoas consumiam. Eu que fui vendedor a vida inteira, balconista, o vendedor tem que estar onde tem a necessidade do seu cliente. Essa é uma perspectiva. E essa mulher tinha essa lição de negócio, que nenhum dos coaching da vida consegue ensinar a fazer o seu negócio com dedicação. E mais do que isso, ela punha vida naquilo que ela fazia. Enquanto ela realizava o negócio vendendo a tinta para o tecido,
ela também escutava o que Paulo estava anunciando, o Evangelho de Cristo Jesus. A grande diferença não é porque Lídia, essa mulher, tinha pesquisado e feito cursos de administração ou de negócios. A palavra nos ensina, Atos 16, 14, que Lídia era uma mulher temente a Deus. E isso fazia toda a diferença na vida daquela mulher que dirigiu a comunidade, liderou o povo naquela região. Pensando nessa igreja que sonha, igreja de amigos, de irmãos, irmãs, amigas, igreja que tem a mulher também exercendo o cargo de liderança e apontando quais direções devemos seguir. Vamos extrair algumas lições práticas para as nossas vidas. O que é que nós podemos entender? Que unidade e fortalecimento da igreja é sempre guiada pelo Espírito Santo. Unidade e fortalecimento da igreja é sempre guiada pelo Espírito Santo. Nós observamos na leitura como o Senhor foi conduzindo aquelas pessoas por meio do Espírito Santo. E Ele levou para o lugar que Ele desejava. Vou ler novamente o versículo 7. Tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O Senhor conduz o fortalecimento e a unidade da igreja. Meu irmão e minha irmã, você não está aqui por acaso. Já parou para pensar isso? Foi o Espírito que te conduziu aqui. É o Espírito Santo de Deus que te colocou nesse lugar. Abra-se para entender o que esse Espírito quer da sua vida. E foi exatamente o que Lídia fez. Versículo 14. Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Essa mulher abriu o coração. Nós somos guiados pelo Espírito e Ele nos trouxe aqui. O que cabe a nós é aceitarmos o novo de Deus, para vivermos essa unidade e sermos fortalecidos. E para isso é preciso abrir o coração. Coração, mente, alma, psique. Como é que você quer entender? Coração, mente, alma, psique, para nós é a mesma coisa. Abra sua mente, o seu coração. Não dá mais para nós vivermos igreja que só pense liderada por homens. Nós precisamos ouvir as mulheres, elas precisam ocupar os lugares de liderança da igreja. Graças a Deus, nós já reconhecemos isso. E agora, vamos valorizar o que nós temos. A igreja também está sempre disposta a sonhar, a entender as visões que Deus tem para nós. Eu posso também dizer sobre os irmãos, pastor Paulinho da ADVEB, que eles me orientam muito. Eles me ensinam muito, esses irmãos e irmãs da ADVEB, o que é guiar pessoas, o que é pastorear. Percebam que quando nós, depois, converse com qualquer um desses irmãos, não é você que pega na mão dele e o leva. Estenda a sua mão. Ele, esse irmão, essa irmã, segura. E ele caminha contigo. E ele vai te ensinando como é caminhar junto. Ele vai ensinando o que é ser igreja unida. É assim que nós nos fortalecemos. Para você aprender com os nossos irmãos, é preciso estar aberto e aberta. Outra coisa que Lídia fez e que é uma importante lição para as nossas vidas, na igreja é preciso envolver a sua família. Na igreja e na comunidade precisa estar envolvida a família. Essa também é algo que esse texto me ensinou. Quando Deus pediu que eu entregasse o meu último ministério na cidade de Guarulhos, eu entendia que eu tinha contribuído com aquela igreja. Lá em casa, eu e Rebeca não procurávamos uma igreja para trabalhar. Nós estávamos em oração por uma igreja que nós pudéssemos viver em família. E quando o reverendo Reginaldo me ligou um dia para conversar, nós conversamos sobre isso. O que eu quero, reverendo, é uma igreja para viver com a minha família. E vocês são resposta de oração.
Vocês têm sido família na minha igreja, na minha família e na minha igreja. Lídia envolveu a sua família. Unidade é trazer as pessoas que amamos para participarem da comunidade. O que Lídia disse: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A casa daquela mulher passou a ser a extensão da igreja. Reverendo Domingos, que também está aqui, esposo da Beth Damião, chamou minha atenção. Ele perguntou: pastor Lucas, quantas pessoas concluíram o curso de teologia ontem pela FATIP? Nós dissemos coisa de 60 alunos. E o reverendo Domingos falou para mim: que bênção, né? E o pastor Frio aqui disse: então, reverendo, onde é que nós vamos encontrar campo para esses jovens? O reverendo Domingos me disse: Lucas, as nossas casas são igrejas. Que nós possamos formar mais pastores e pastoras para cuidar das suas casas, porque a igreja acontece na casa, é na família. Para nós encaminharmos para o final e sairmos desafiados daqui, a igreja que começa na casa dessa mulher, ela tem algumas características, e eu fui entender quais características eram essas das igrejas da Macedônia e em Filipos. A igreja, e nós podemos ler sobre isso na carta aos Filipenses, essa igreja, e nós também devemos ser, era uma igreja que cooperava com o anúncio do Evangelho. Nós estamos aqui hoje para sermos cooperadores, ajudarmos a anunciar o Evangelho. Por isso, a frase tão destacada: passarmos a Macedônia para ajudarmos uns aos outros. Se você, quando tiver tempo, leia a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 3 ao 5, o apóstolo Paulo está ali agradecendo, alegre no Senhor, por ter a amizade, a irmandade daquela igreja, e ele diz assim no final do versículo 5, eu agradeço pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que nós devemos ser é cooperadores, auxiliadores no Evangelho de Cristo Jesus. Essa é uma característica da igreja. A igreja fortalecida também é uma igreja solidária, como vocês mostram aqui, pelos vários trabalhos que a comunidade exerce, distribuição e atendimento das famílias vulneráveis da nossa região central, despertar da família que cuida de pessoas presas aos vícios, e também pessoas, as suas famílias que sofrem. Nós somos também igreja e devemos ser uma igreja solidária. E essa era a característica da igreja na Macedônia e em Filipos. Era uma igreja que não abandonou o apóstolo enquanto ele estava na missão, em viagem missionária. O apóstolo diz em Filipenses 4,15 que nenhuma igreja havia se associado com ele no tocante a dar e receber, senão unicamente a igreja da região da Macedônia, a igreja dos Filipenses. Depois também, se você puder, leia na sua casa 2 Coríntios 8, de 1 a 3, nós vamos entender o que é que essa igreja fazia em termos de solidariedade. Aquelas pessoas davam testemunho e contribuíam para além das suas posses. Versículo 3, eles, 2 Coríntios 8, 3, eles davam além das suas posses e faziam isso em alegria, de maneira voluntária. Não é que eu queira que você faça isso, não é para fazer isso, não é o que o reverendo Reginaldo quer, o que o conselho da igreja quer. Mas esses irmãos davam dízimo até do cheque especial. Não é para fazer isso, irmão. Essa era a forma que eles entendiam de ser solidários. Se na minha casa tem, eu tenho que trabalhar para que o meu irmão não sinta falta. A igreja que nasceu à beira de um rio com aquela mulher, na casa, queria cooperar com o Evangelho de Cristo Jesus. Era solidária e dava além do que podia. Mas não era uma igreja perfeita. Aqui eu me encontro com ela. Porque até então é difícil, né? Mas nessa terceira parte aqui, para nós encerrarmos, eu me identifico com ela. A igreja tem problemas, irmãos. Não é lugar perfeito. Se você está aqui hoje querendo perfeição, não precisa ficar, porque eu não sou perfeito. Eu tenho os meus problemas. A igreja tinha sim as suas brigas e desentendimentos, e nós também temos. Não é porque você tem briga e desentendimento que você não é uma igreja forte e unida. Eu brigo, eu me desentendo. Mas eu sei o que Deus quer de mim.
Filipenses 4:2, nós temos uma crise naquela comunidade. Evódia e Síntique estavam vivendo uma confusão. Filipenses 4:2 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Aqui que nós nos aproximamos do texto, não é? Nós temos as nossas divergências. Nós temos as nossas dificuldades. Mas o desafio, meu irmão, é pensar concordemente. Tente encontrar caminhos comuns. Pense, reflita. Certamente o que você tem com seu irmão e irmã é muito mais favorável à unidade do que separação. O problema é que o ódio e a separação está em voga no nosso tempo. Eu quero e desafio, a começar por mim, a pensarmos nessas características da igreja. Deixe o Espírito te levar à igreja. Se abra o seu coração, abra a sua casa. Estenda. Vamos ser igreja. Nem que o irmão for na sua casa e vai ver coisas que ele não queria, mas somos igreja. Deixe esse Espírito te levar e escute as mulheres. Isso, você está vendo, na história bíblica, sempre aconteceu. Como igreja, coopere com o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus. Como igreja, seja solidária. Como igreja, saiba que você não é perfeito. O início de todo o tratamento é assumir o nosso erro. Eu não sou perfeito, por isso sou igreja. Eu não sou perfeita, por isso sou igreja. Mas eu sei que Deus pede para que eu pense concordemente, que eu encontre pontos comuns, comunidade, com o meu irmão e com a minha irmã. Que Deus abençoe e que continuemos firmes em unidade e sendo fortalecidos por Cristo Jesus, por meio do seu Espírito. Amém.